vamos começar oficialmente. Como sempre, vou fazer só um resuminho previously. Aqui nas nossas lives a gente está falando sobre como ter, essa é a última das 10 lives, sobre como montar um estúdio de desenho enxuto aí na sua casa com o menor custo possível, sem entrar em dívidas, para poder ter condições de investir no estúdio com o dinheiro que o próprio estúdio vai te dar. Basicamente é esse o tema central aqui das nossas lives. Eu já falei, como eu disse, sobre metas, um plano, a importância de ter metas, a importância de você ter um plano para atingir essa meta, a qualidade do seu trabalho, quanto é importante ter um trabalho de qualidade, rotina, ter uma rotina de trabalho, porque trabalhar em casa é difícil, então é importante ter rotina mesmo. Um mentor, alguém que consiga te mostrar em um mês o que você levaria 1 ano, 10 anos para descobrir sozinho. Network, os lugares certos para poder falar com as pessoas certas, para conseguir aprender mais e vender mais, ganhar mais dinheiro. O 7º tema foi competência, você precisa desenvolver competências além das competências técnicas de desenho para poder ter sucesso com um estúdio, com uma empresa, né? Que a partir do momento que você começa a fazer freela e prestar serviço para outras empresas, você também tem uma empresa, então tem que ter isso na cabeça também. O 8º tema foi a estrutura, foi onde eu mostrei aqui, fiz um tour com vocês, com os principais materiais que eu tenho e que são relacionados ao meu objetivo, né? É importante dizer isso também, para não olharem para o meu e falar assim, eu quero um igual a esse. Às vezes você não precisa de um igual a esse, você precisa de um muito menor, ou às vezes você precisa de um muito maior. Depende muito do que você quer. O de ontem foi marketing, a importância do marketing no nosso trabalho. Se você não souber fazer marketing, você não vai pagar os boletos. E os boletos vão chegar, você querendo ou não. Então, marketing é extremamente importante. Aprender a lidar com isso, aprender. E marketing está dividido em duas coisas, né? Na minha opinião, ele está dividido em duas partes. A primeira delas é você chamar atenção, aparecer da maneira certa. E a segunda delas é você conseguir vender. E a venda é importantíssimo e a gente às vezes tem um preconceito com vendas. Eu falei muito disso ontem, não vou voltar a falar aqui. Mas o tema de hoje, sem ele, e aí eu falo por experiência própria, sem ele, ninguém consegue nenhuma dessas 10 aqui. Porque esse aqui, ainda mais na nossa profissão, que é uma profissão difícil, e uma profissão até que a galera não olha com bons olhos no começo, acho que é coisa de criança, ou acho que não dá futuro, aquela coisa toda. Então, eu separei, eu sei que faltam alguns aqui, mas eu separei os 10 que para mim são importantíssimos. E esse aqui, eu não sei se alguém já ouviu essa palavra, mas ela para mim mudou minha vida, mudou o jogo e me fez ter hoje o Eu Desenho, um dos maiores, se não o maior portal aí de ensino online de desenho, ter uma equipe top, cada um trabalhando cara, tá sensacional. E foi por causa disso aqui, ó. 10. Mindset. Alguém já ouviu falar nessa palavrinha? Eu vou virar aqui porque atravessou a folha. Mindset. Mindset é uma palavra bem famosa no momento, principalmente nos empreendedores, mas tem uma galera que não sabe o que é. Vocês sabem, na verdade vocês... todo mundo... Cara, eu vou assim, vamos lá. Vamos lá, galera, vocês sabem que eu curto os exemplos, né? Então eu vou dar exemplos, desde exemplos mais simples, tá? Para que todo mundo entenda, até exemplos mais extremos, como eu gosto de fazer, para poder enraizar isso na cabeça de vocês. Mindset é uma palavra, óbvio que está em inglês. A tradução literal dela, ou uma tradução mais livre assim, seria modelo mental. Modelo mental, mindset, cara. Vamos começar, é mais fácil eu dar exemplos do que eu tentar explicar na teoria. Eu gosto mais da prática, então vamos pra cima. Na verdade, mindset é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem um modelo mental. Esse modelo mental vem dos nossos pais, da infância que a gente teve, das experiências que a gente viveu. Cada um tem um modelo mental. Um exemplo disso é
quando duas pessoas, dois amigos de infância que estudaram na mesma escola pública, que moram no mesmo bairro, os dois, sei lá, casaram na mesma época, têm 2 filhos cada um, trabalham na mesma empresa e um é o auxiliar de escritório e o outro é o CEO. Por quê? O que fez, se eles tiveram exatamente a mesma vida, por que que um virou o CEO da empresa e o outro virou não virou nada, né? O outro continuou ali na mesma vida que ele tinha antes. Um outro exemplo, talvez 2 amigos também que mesma coisa, estudaram juntos, tal, mesma coisa, e aí os 2 têm o mesmo cargo na empresa. Os 2 são, sei lá, diretores da empresa, só que um tá todo ferrado em dívida e o outro tá que nem a Betina lá com mais de 1 milhão acumulado. Qual é a resposta para essa pergunta? Sabe? O que fez um ter mais do que o outro se eles tiveram a mesma vida? Mindset. O modelo mental de um é diferente do modelo mental de outro. Um outro exemplo aqui. Você levanta da cama cedo para ir trabalhar e bate o dedinho na quina do pé da cama. Certo? Para algumas pessoas é desesperador quando você bate o dedo, arregaça. Mas algumas pessoas levam isso para o dia todo, ficam de mau humor e acabam estragando o dia todo. Aí estraga o dia delas, estraga o dia das pessoas que estão em volta, e aí ela volta para casa no fim do dia puta da vida porque teve um dia péssimo, teve um dia escroto, certo? Mas o dia escroto não foi por causa do entorno, foi por causa dela, foi por causa da atitude dela com relação à topada no dedinho. Olha a Denise aí, ó. Vou falar da Denise daqui a pouco para vocês. Vocês estão sacando? Se você dá uma topada no pé da cama e você leva isso de outra maneira, seu dia muda completamente. Dei o exemplo do pé da cama, mas serve para qualquer coisa. Ou seja, a sua atitude mental, o seu modelo mental faz toda a diferença numa atitude simples, que é um acontecimento simples, que é a topada na cama, ou numa jornada, que é uma jornada de vida. Vocês estão sacando? É um tema muito sério esse que eu estou falando. Eu estudei muito para estar falando isso para vocês, porque a gente usa isso o tempo inteiro, só que a gente não sabe como usar, a gente não consegue controlar quando a gente não sabe. E vou dar um outro exemplo para vocês de como isso é importante, assim, ó. Sei lá, a Isabela, minha filha, por exemplo. Agora ela e a Manu estão na fase da Patrulha Canina. Patrulha Canina, assistindo o tempo todo Patrulha Canina, só que passa lá no Nickelodeon, sei lá que canal que é, só que esses dias acabou Patrulha Canina, passou 2 episódios seguidos e acabou, começou a passar outro desenho. Ela começou a chorar. A Isabela começou a chorar porque queria assistir Patrulha Canina de novo. Quero assistir. Só que não ia mais passar. Eu não ia botar no Netflix. Eu estou educando, né? Então, assim, não ia passar. E aí ela começou a chorar e eu fiz uma pergunta para ela. Falei, Isabela, é o seguinte. Você chorando e ficando triste, não vai passar. Se você der risada e ficar feliz, também não vai passar. O que é melhor, já que não vai passar? E aí ela falou, é melhor dar risada e ficar feliz. E foi brincar. Simples assim. Simples. Criança é muito mais legal nesse sentido, porque ela entende muito rápido. E foi simples assim. Então, o que eu quero dizer com isso? As coisas acontecem. Com os acontecimentos, a gente não tem controle, certo? Ela não tem controle sobre a programação da Nickelodeon lá de passar a Patrulha Canina ou não. Ela não tem o controle. Mas ela tem o controle da atitude dela com relação ao que aconteceu. Certo? Vamos dar um outro exemplo agora, falando da minha história, né? Falando da minha história como empreendedor até. Bom, já contei isso aqui algumas vezes, eu perdi tudo lá na escola. Vocês imaginam, hein? Cada um de vocês, imagina que vocês trabalharam 10 anos juntando grana. Juntando assim, sabe, tipo a Tiana lá da Princesa e o Sapo, colocando no cofrinho mesmo, debaixo do colchão, juntando grana para montar uma escola de desenho. E aí quando você consegue uma parte, você pega empréstimos de vários lugares e compra
14 computadores, 14 mesas digitalizadoras, 12 pranchetas tipo essa aqui de desenho, aluga um lugar com 3 salas, faz uma biblioteca com videogame, com telão, com tudo, certo? E em 6 meses vai tudo pro buraco. Então imagina a situação mental e emocional que eu fiquei naquele momento, que eram 10 anos, né? E no meio dessa coisa toda, né, logo que quebrou tudo, que desmoronou, a escola não desmoronou literalmente, né, não foi uma demolição, foi uma falência. E aí logo que aconteceu isso, a Fabiana, minha esposa, me disse que estava grávida da Isabela. Então foi tudo junto, assim. Então vocês imaginem vocês sem saber onde ia fazer o parto, sem saber, sem ter grana para comprar um berço, por exemplo. Era assim. E a primeira coisa que me veio na cabeça foi desistir, óbvio. Cara, todo mundo que falou que eu não ia conseguir estava certo. Todo mundo que falou que desenho era uma profissão que não dava dinheiro estava certo. Todo mundo que falou que isso não dá futuro estava certo. Enfim, foi isso que começou a passar na minha cabeça. Mas, como eu falei para a Nádia aí no começo, eu acredito em sinais, eu tenho uma fé gigantesca. E nesse período, eu comecei a perceber algumas coisas que eu até falei em algumas lives aqui. Do lado da escola tinha escola de inglês, escola de música, escola de Kumon, que é aquelas matemáticas alternativas lá, saca? E como é que aquelas escolas estavam na mesma rua funcionando há, sei lá, 2, 3, 5 anos e eu não tinha conseguido? Será que a culpa era mesmo do mundo? Será que a culpa era de todo mundo que estava fora? Será que eu estava fazendo tudo certo e a vida virou as costas para mim? Deus não queria que eu desse certo? Que, sei lá, o governo estava me boicotando? Será que era isso? Eu comecei a olhar em volta e percebi que não era. Eu comecei a li biografias pra caramba. Eu li biografias de caras que se ferraram muito mais que eu e estão muito melhor hoje. Biografias de caras importantes, assim, desde Steve Jobs até o Antônio Emílio de Moraes, Abílio Diniz, enfim. E eu percebi que eles também passaram por isso. E onde eu quero chegar, né? O que a gente tem que fazer nesses momentos é blindar o nosso modelo mental, é blindar o nosso mindset. Como é que a gente faz isso? Existem técnicas para fazer isso. Eu estudei pra caramba essa parada, mas algumas delas, e eu vou nas mais simples assim, eu não quero falar aqui de tipo lei da atração, física quântica, essas paradas. Não é disso que eu tô falando. Tô falando de fé. E aí, você chama do que você quiser. Eu tenho fé em Deus, mas você pode ter fé em Alá, no universo. Você chama do que você quiser. Tá tudo tranquilo. Não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é o seguinte. Às vezes você tem pensamentos otimistas, às vezes você tem pensamentos pessimistas. São 2 pontos. O lance de ver o copo meio vazio, copo meio cheio. Ótimo. Só que não adianta nada também você ter pensamentos otimistas. Ok, vou encontrar motivação. Puta, Isabela nasceu. Vou encontrar motivação para poder ficar com ela. Essa era a minha motivação, né? Trabalhar perto dela, poder levá-la para a escola, enfim. E só ter um pensamento positivo também não adianta, se você não tiver ação. Então é aí que entra a parada. Você tem que ter atitude. A atitude, você ter um pensamento positivo te leva a ter atitudes positivas. Quando você tem atitudes positivas, volta aquele lance que eu falei para vocês da topada na cama. Quando você tem atitudes positivas, coisas positivas começam a acontecer. Vocês devem estar ligados que quem reclama, só acontece merda com quem reclama. E, com quem está sempre bem, como é dinheiro chama dinheiro, né? Quem tem dinheiro ganha mais dinheiro, quem está mais pobre fica mais pobre. Chico Sainz falava disso lá. E é real. Por quê? Porque o seu mindset, o seu modelo mental está configurado para, são 2 tipos, né? Para escassez ou para prosperidade. Isso é muito sério, galera, é muito sério. Então assim, quando você tem um modelo mental para escassez, vai ter escassez. Basta simplesmente assim. Quando você tem um modelo mental de prosperidade, você vai ter amigos diferentes. E cara, é fato isso, tá? Eu tenho amigos antigos que estudaram comigo, que eram meus amigos e eu não consigo falar com eles. E não é porque eu não quero, é porque não tem mais assunto. Por quê? Porque eu mudei o meu modelo mental. Eu não assisto TV, eu só assisto, como eu falei, canais de criança e canais de futebol. É só as coisas que eu assisto. Tento focar naquilo que eu tenho controle. Então,
os acontecimentos acabam contaminando, sabe? Aquele cara que fica com medo demais de ser assaltado, é o cara que mais é assaltado na vida. Essas coisas acontecem. E eu não estou falando de física nem de coisas sobrenaturais. Estou falando de mentalidade. Beleza? Então, tem até uma entrevista do Cristiano Ronaldo que ele deu no Manchester, cara. Quando ele estava no Manchester United ainda, sei lá, quase 10 anos atrás. E na entrevista ele falou assim, eu sou o melhor do mundo. Ele acha que ele nem era ainda o melhor do mundo, mas ele falava assim, todo dia eu vou treinar como o melhor jogador do mundo. Todo dia eu levanto, olho pra mim e falo, você é o melhor jogador do mundo. O que ele está fazendo ali? Ele está treinando, ele está configurando o modelo mental dele para ser o melhor jogador do mundo. Então ele treina como o melhor do mundo, ele se alimenta como o melhor do mundo, ele faz exercícios como o melhor do mundo e ele joga como o melhor do mundo. E onde é que o cara foi parar? Né? O cara é um dos melhores do mundo, você está do lado do Messi ali como o melhor do mundo. Por quê? E ele falou nessa entrevista, é legal, porque ele falou pro cameraman, por exemplo, ele falou assim, o cameraman tem que trabalhar como se fosse o melhor cameraman do mundo, mesmo que os outros não achem, mesmo que ele não seja ainda. Você como repórter, falou para a entrevistadora lá, você também tem que ser a melhor repórter do mundo, mesmo que não te achem a melhor repórter do mundo, ou que você não seja. Você tem que se comportar como, sacou? Então quando vocês forem estudar para qualquer coisa, quando vocês forem, enfim, estudar desenho, é isso que vocês têm que pensar. Aquele lance de 99% de cagada e 1% de chance de dar certo, tem que focar nesse 1% como se fosse os 99%. Não é fácil, porque como eu disse, os boletos estão chegando, coisas acontecem, mas você tem que ir se blindando aos poucos, porque é só assim que a parada acontece, velho. Vocês não, eu passei 10 anos todo ferrado, assim, tipo, caminhando, tipo um passo de formiguinha para conseguir a escola deu errado, deu tudo errado. Em 2 anos, velho, eu já tinha resolvido todo o problema. Hoje eu tô com 2 filhas, sabe, a empresa tem uma equipe trabalhando comigo, enfim. Isso tudo é modelo mental. Eu atribuo isso a modelo mental. E eu estudei pra caramba sobre isso. A galera não... É uma outra coisa, eu tô falando muito de tipo os preconceitos, os mitos que a gente tem que quebrar. Em todas as lives eu falei mais ou menos um mito que a gente quebra. Ontem eu falei do mito das vendas e tal. E hoje, o que eu quero dizer é o mito do desenvolvimento pessoal, porque eu tinha um preconceito absurdo com o desenvolvimento pessoal. Até hoje eu não curto muito esses eventos de abraçar e de fazer essas paradas. Mas eu estudei. Eu estudei sobre isso e se desenvolver como ser humano é muito, muito, muito mais importante do que se desenvolver como qualquer outra coisa. Então quando você investe nisso... Cara, vocês assistiram o Aprendiz? Ontem passou o Aprendiz, Roberto Justus lá, aquela parada toda. Um conselheiro do Aprendiz, do Roberto Justus, é o José Roberto Marques. Ele é dono do Instituto Brasileiro de Coaching e eu me formei coaching com ele. Ele foi meu mentor de coaching e eu tinha um preconceito absurdo com essa parada. E, cara, é de mudar a vida mesmo, é de mudar a vida o negócio. Então, muito importante vocês entenderem que por que eu acho que o mindset é a coisa mais importante para qualquer coisa que você for fazer na vida. É você ter uma mente blindada e focada no que você tem que fazer. Focada na sua meta, no seu plano, em todas essas outras etapas. Tem 2 livros legais que eu queria indicar para vocês lerem aí sobre isso. O primeiro deles chama Mindset. É o mais famoso, é o que trouxe, na verdade, esse conceito para cá. E o segundo livro chama Atitude Mental Positiva. E os dois falam da mesma coisa, aí cada um vai... são abordagens diferentes do mesmo tema. Eu queria falar de muito mais coisas aqui, como vocês viram, tem mais temas, tem gestão, tem administração, tem precificação, tem um monte de coisa mais técnica também. Mas eu tinha separado esses 10 temas para falar dessas 10 lives. E desde da 4ª live, da 3ª, 4ª live, eu já comecei a receber mensagens de pessoas em inbox aqui. Cara, tô recebendo um monte de inbox, até desculpa aí que eu não tô respondendo, é porque eu vou respondendo, mas dá uma atrasada mesmo, porque eu
eu tô respondendo tô recebendo um monte de perguntas e de pedidos até, se eu não tenho um curso sobre isso, sobre esse lance do estúdio, se eu não montei um curso sobre como ter um estúdio enxuto em casa. A resposta é que não, eu não montei um curso por dois motivos. Primeiro, porque o material gravado para isso não ia ficar tão bom, porque requer um acompanhamento diferente, né? Então assim, precisa de um acompanhamento, precisa ter alguém do lado, então por isso que eu não montei o curso. Porém, como eu vi que tem muita gente que está pedindo, e como esse é um tema que de verdade requer um acompanhamento mais de perto, eu vou fazer uma parada que eu só fiz uma vez até hoje, por isso que falei da Denise, porque a Denise está aí, participou, eu só fiz uma vez. Eu vou selecionar algumas pessoas, algumas mesmo, assim, tipo 12, 15, sei lá, poucas pessoas, eu vou selecionar e assim, as pessoas têm que estar realmente comprometidas a montarem o estúdio. E eu vou acompanhar essas pessoas de perto por 30 dias, eu vou refinar a meta, eu vou criar o plano junto, eu vou mostrar o caminho passo a passo durante 30 dias, 30 dias de acompanhamento, eu vou criar um plano para que ainda em 2019 vocês já tenham o estúdio de vocês com capital de giro dele mesmo para poder investir nas coisas e conseguir a grana. Vou selecionar, é um grupo que eu vou selecionar algumas pessoas, a gente vai ter reuniões online aqui, uma por semana, e tipo reuniões de 4 horas, se for o caso, que eu vou responder perguntas um por um, vamos criar um plano junto. E para não ter problema com parte técnica, tá? Eu pensei nisso durante essa semana, e para não ter problema com parte técnica, que eu sei que vão ter pessoas que vão falar, mas eu ainda não desenho tão bem, eu ainda estou deficiente em caricatura, ainda estou deficiente não sei o que, eu vou liberar os meus cursos online durante um ano também, para quem fizer parte desse grupo. Beleza? Então eu vou liberar o acesso para todo mundo que fizer parte desse grupo, vai ter o acesso de todos os cursos. Eu estou fazendo isso porque eu vi a importância desse tema. Eu não ia nem falar sobre isso, mas vocês lembram que eu até fiz uma enquete aqui se vocês queriam que eu falasse mais sobre isso ou não. 95% achou importante eu falar sobre isso. Beleza, eu comecei a falar sobre isso e começou a chover de perguntas e de pedidos para um acompanhamento, uma mentoria, né? A gente falou muito de mentor, então uma mentoria sobre esse lance do estúdio. Então eu resolvi fazer, mas vai ser restrito para pessoas que eu vou aprovar, beleza? Então assim, vai ter uma pré-seleção para as pessoas se inscreverem nisso, para as pessoas conseguirem fazer parte disso e ter a minha mentoria por 30 dias e esse plano de ação para um ano aí, com os cursos liberados para vocês fazerem. Beleza? Me mandem em inbox quem tiver interessado. Quem tiver interessado não, porque só interesse também não adianta. Tem que estar com sangue no olho, porque nós vamos montar um plano e vai ter que fazer. Sabe? Porque eu tô falando porque aconteceu comigo. A Denise está aí, se ela quiser falar. A Denise fez parte da única mentoria que eu fiz até hoje, que foi no ano passado, e é só perguntar para ela aí. Então a Denise participou e, cara, foi sensacional, assim. Ela e mais 11 ou 12 pessoas. Foi top. Então, eu vou fazer de novo e vou escolher as pessoas, baseado no... Ó, a Denise aí, ó. Cara, a Denise tem uma história sensacional. Preciso compartilhar aqui, Denise, rapidinho. A Denise, ela tem um trabalho voluntário que é surreal. Vocês acham legal o que eu faço lá com o Instituto da Casa do Jardim, que eu ajudo as crianças e tal. O que a Denise faz, assim, cara, é coisa de... Ela é tipo um Greenpeace sozinha. Ela ajuda a criança na África. Ela vai pra lá, ela volta. É sensacional. E ela incluiu o desenho nisso. Hoje ela é ilustradora, ela tem empresa dela e tal. E ela incluiu o desenho nessa parte voluntária dela, que é espetacular. A Denise é tipo inspiração absurda. Fora a história de vida dela, que eu não vou falar, mas é uma história de vida sensacional que ela me contou em box, no particular aqui, de sair lágrimas assim, ó. Olha ela falando aqui, ó. Montei meu estúdio com a mentoria do Ivan. Sensacional, Denise. Denise, ela tinha um nome que ninguém sabia que nome era nas redes sociais. Depois virou Denise mesmo. Ai, que legal. Mas é isso, galera. Então, assim,
quem tiver comprometido, não é quem tiver interessado, é quem tiver comprometido, porque vou ser até meio duro aqui do jeito que eu falo, mas é que eu não vou achar outra maneira de falar. Mas assim, o que eu preciso é que vocês me obedeçam, sacou? Não obedeçam no sentido de eu mando e vocês fazem, mas no sentido de, cara, o que eu falar é o que eu fiz, é o que eu falei pra Denise e é o que eu tenho de experiência de todas as mentorias que eu fiz, de tudo que eu gastei até hoje com mentoria, com desenvolvimento, com esse tipo de coisa. Beleza? Então, quem tiver comprometido, me manda um inbox falando eu quero. Depois eu vou fazer um post direitinho aqui, mas manda um inbox lá agora falando eu quero, porque eu vou mandar para vocês todos os detalhes. Eu criei uma página aqui com os detalhes, como é que vai funcionar e tudo. Porque, como eu falei, existem 3 tipos, né, de pessoas. Tem as pessoas que estão interessadas, é um tipo. Tem as pessoas que estão comprometidas e tem as pessoas que eu vou aprovar. Porque não adianta nada. Se você estiver comprometido com sangue no olho, mas não tiver condições, eu olhar ali para sua aplicação e eu falar, cara, não vou conseguir te ajudar, ou ainda você não é o seu momento ainda, eu vou falar, eu vou ser real. Então eu vou ajudar as pessoas que realmente estiverem no momento para poder fazer parte e terem esse plano bem estruturado para poder ter o estúdio de vocês e começar a fazer os trampos, ou principalmente quem já tem, quem já trabalha com isso, estruturar, né? Organizar de maneira profissional, para poder ser visto como profissional também e fazer a coisa certa. Beleza? Então assim, quem tiver na pegada, quem tiver afim dessa mentoria, manda um inbox agora, assim que eu acabar a live, me manda um inbox com eu quero, para eu já poder mandar os detalhes para vocês. Como eu falei, cara, é pouquíssima gente, não é que nem um curso online, eu vou falar com um por um mesmo, não é vídeos que vão estar lá não, a gente vai estar ao vivo e eu vou um por um ali pegar no pé, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham curtido essas 10 lives, espero que vocês tenham gostado desse tema, vão ter outros, eu curti pra caramba fazer uma live por dia aqui, trocar ideia com vocês, conhecer várias pessoas que eu tô ligado que estavam aqui em todas as lives e que só de estarem aqui em todas as lives e fazerem perguntas eu já percebo que tem um perfil legal para fazer parte desse grupo, porque além de ser a mentoria comigo, né, pessoalmente ali, olho no olho, ainda vai ter um grupo muito forte. Eu vou escolher pessoas que completem o grupo para que o grupo levante aquele lance da quando a maré sobe, todos os barcos sobem. Beleza? Então, espero que vocês consigam, espero aprovar vocês. Quando aprovar, a gente vai entrar em contato por telefone, trocar ideia, enfim. Espero entrar em contato com vocês, porque vai ser massa. Com a turma da Denise foi top. Eu não faço muito, vocês viram, porque do ponto de vista de negócio, assim, toma muito meu tempo e minha hora, cara, o nosso tempo é o que mais vale, né? Mas vai valer a pena porque eu tô vendo o interesse de vocês, tô lendo os inbox aqui um por um e eu sei o quanto isso vai ser importante pro mercado também, vai ser a minha parcelinha de ajuda pro mercado como um todo. Beleza? Então é isso, galera, brigadaço, essa live foi um pouco mais longa, mas vocês ficaram comigo até agora, tamo junto, me mandem os inbox aí, a gente vai se falando, beleza? Logo mais tem novas lives sobre novos temas, é isso aí, tamo junto, fiquem com Deus e aquele abraço, valeu!